Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Conversas da Alma. Hoje o nosso canal vai ao Brasil, onde vamos falar com Marluz, um dos médiuns mais famosos do Brasil e também um dos únicos no mundo que faz materializações de objetos através do ectoplasma. No século XIX, a médium Isápio Paladino e Franek Luski tornaram-se mundialmente conhecidos porque tinham a capacidade de materializar, sendo investigados por cientistas incrédulos que comprovaram as suas capacidades de materialização. Sai Baba, um dos mestres indianos mais conhecidos no mundo, tinha também a capacidade de materializar e desmaterializar objetos com as suas capacidades. É esse o caso do nosso convidado Marluz, que também se tornou conhecido por ter esta capacidade. Vamos conhecê-lo, perceber como é que este fenómeno acontece e como é que ele tem mudado a vida de tanta gente. Para aqueles que querem conhecer melhor o nosso trabalho, subscrevam o nosso canal oficial em Conversas da Alma TV, que vos oferece centenas de entrevistas fora do sistema e que não estão disponíveis aqui. Só estão disponíveis em conversasdalma.tv. Apenas com um donativo poderão aceder a todos os nossos conteúdos durante um ano. Esse donativo irá apoiar o canal no seu sistema informático e expandir o nosso trabalho de partilha de informação para a expansão da consciência. E nós contamos com o vosso apoio neste canal de revelações. Queria também informar-vos que temos um centro de retiros com uma sala de 100 metros quadrados numa propriedade privada rodeada de natureza, num local com um vórtice energético muito especial na região centro do país, perto de Tomar. Terapeutas e oradores poderão utilizar o nosso centro para organizarem os seus retiros de um dia ou de um fim de semana e palestras com os seus seguidores. Basta para isso contactarem-nos através de e-mail e apresentarem-nos as suas propostas. O Marluz é pioneiro na terapia interdimensional, tem capacidade rara de extrair das diferentes dimensões do universo informações e diferentes substâncias que materializam objetos relacionados com cada pessoa, ajudando-as a tomar consciência das suas necessidades evolutivas, permitindo-lhes evoluir espiritualmente ou potenciar áreas das suas vidas que estão estagnadas, mudando positivamente as suas vidas. No caso do Marluz, a interdimensionalidade processa-se acedendo às dimensões, sejam elas futuras, passadas ou presentes, porque não existe tempo tal como as pessoas o imaginam. O Marluz, com as suas capacidades, consegue aceder a bloqueios, medos, tristeza, desejos e vontades que estão além do tempo linear e que podem estar no futuro ou no passado, causando problemas no presente. Políticos, artistas e grandes empresários têm-no contactado regularmente. E o seu objetivo é trazer soluções e menos sofrimento para aqueles que procuram orientação e melhorar as suas vidas. É fundador do Instituto Mar de Luz, ser humano e viajante das terras dimensionais, e é considerado por muitos o maior paranormal de fenómenos físicos existente. Para quem está no YouTube, vá ao nosso canal oficial e assista na íntegra a esta entrevista e muitas outras entrevistas que não estão no YouTube. Lembrem-se de colocar um like neste vídeo e de o partilhar com os vossos amigos. Para quem está no nosso canal oficial, continua a assistir. Marluz, muito bem-vindo ao Conversas da Alma. Obrigado, César, e a todos os nossos irmãos e irmãs que vão estar conosco nessa jornada além do extraordinário. Fantástico, Marluz. Eu tenho aqui imensas questões a pôr-te, portanto, vou começar primeiro por esta. Quando é que descobriu a sua capacidade de materializar objetos entrando noutras dimensões? Meu querido irmão e amigo, eu nasci com essa, eu digo sempre, capacidade que não foi pedida por mim, né? Nunca foi uma coisa desejada, mas eu nasci com essa capacidade de realizar esses fenômenos consciente e inconscientemente. A partir dos 9 anos de idade, eu comecei a literalmente manifestar essa fenomenologia de diversas maneiras. Eu sou um médium de ectoplasmia, ou seja, eu produzo ectoplasma em quantidades assim gigantescas. E esse ectoplasma é o que ocasiona, é o que cria o fenômeno em si. Então, a partir de um médium de ectoplasma, você tem o quê? Efeitos físicos. E a minha característica principal de efeito físico é a materialização de objetos, é o aporte de objetos.
Com 9 anos de idade, eu tenho a primeira memória assim, fixa de um fenômeno. Eu produzia muito ectoplasma. O ectoplasma é uma massa branca que se forma, né? Ela pode ser uma massa gasosa, luminosa. O ectoplasma pode ser olfativo ou pode ser físico. O meu, no caso, ele saía pelos orifícios na parte física. Com 9 anos, a minha mãe, um beijo a todos de Viana do Castelo, que é a minha ascendência portuguesa, e eu sujava a cama toda, os lençóis, as roupas, e minha mãe, muito assustada, não sabia como agir e até me batia por causa disso. Então, eu me lembro de acordar literalmente ensopado com aquela espuma branca, uma espuma grossa. E isso era quase que diariamente. Cheguei a fazer exames para ver se eu não tinha hiperidrose, sudorese noturna, etc., e nada. Era inexplicado. E quando é que tu E aí, tomaste consciência, quando é que tomaste consciência de que realmente isso era um ectoplasma, era um fenómeno paranormal, chamado paranormal? Quando é que tu tomaste consciência? Foi depois de conhecer Chico Xavier? Foi depois de conhecer o Espiritismo? Como é que tomaste consciência dessa tua capacidade? então, César, com 9 anos, aqui no Brasil existe uma bala chamada bala Juquinha. Eu literalmente materializava essas balas. As balas apareciam dentro da minha bolsa de colégio, debaixo do travesseiro. Então, isso era o primeiro fenômeno que, para mim, eu sempre tinha aquelas balas. Mas, por exemplo, eu comprava 10 balinhas e apareciam 200 na minha cama. Minha mãe falava se eu aceitava doces de estranhos, se eu pegava dinheiro de alguém. Isso já era o fenômeno. Mas, para mim, a normalidade de uma criança era como se fosse assim, era um presente que alguém deixou, ou a minha consciência achava que eu realmente tinha aquelas balas. Com 12 anos de idade, graças a uma professora no meu ginásio, a minha mãe teve conhecimento do espiritismo kardecista, porque essa professora chamou minha mãe para uma reunião e perguntou se eu tinha alguma religião, alguma coisa, e ela falou, se identificou, eu sou espírita, kardecista, e seu filho é médium. O seu filho nunca anda sozinho. Com 12 anos de idade, 12 anos, eu entrei para o que a gente chama de espiritismo kardecista, que é derivado de Allan Kardec. E ali eu comecei a ter a doutrina espiritual. Numa cabeça de criança, eu não entendi o termo científico, mas eu senti o fenômeno. Eu fui levado a aplicar passes fluídicos, passes de limpeza, o passe magnético que a gente chama nas pessoas com 12 anos. A partir dos 14, dentro da aula do espiritismo kardecista, explicando os fenômenos, eu aprendi o que era aporte, o que era a materialização, o que era o ectoplasma. Então, doutrina mesmo, explicação espiritual foi aos 14 anos. Entrar na espiritualidade com 12. E aí, meu querido irmão, eu percorria todos os grandes mestres, de Chico Xavier a Satya Sai Baba, para entender que dom era esse, né? E aprendi que essa é a minha missão, esse é o meu serviço. Ok? E tu consegues explicar-nos, no seu entendimento do fenómeno, como é que se processam as materializações de objetos? Para quem ainda não percebeu muito bem, o que é isso?